Olá pessoal, essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre emoções e afetos no trabalho. Então, quais seriam as funções das emoções e dos afetos na nossa vida como um todo? Primeiramente, a sobrevivência da nossa espécie, né? Segundo, construção histórica, inclusive da cultura, das artes. Terceiro, aprendizagem e ajustamento social para a gente conseguir se relacionar, né? Principalmente no autocontrole das emoções e na transferência, na exteriorização de afetos. E por fim, em quarto lugar, a expressão da nossa subjetividade e da nossa individualidade. Aí existem alguns conceitos que se confundem, né? Mas aí a gente vai tentar separá-los. Então, a emoção, ela está mais relacionada à percepção da prontidão para a ação. É como se a gente focasse num objeto e tivesse aquela emoção de maneira mais momentânea, de maneira mais rápida. O sentimento já é desencadeado por uma interpretação cognitiva da situação e tem a ver com o que está registrado na nossa memória. Então é como se fosse algo mais duradouro, o sentimento que você tem por aquela pessoa principalmente, né? O afeto vai ser a integração da sua emoção momentânea, da sensação momentânea, com humor e temperamento. E aí, qual a diferença entre humor e temperamento? O humor é um estado emocional que se estende de minuto a dias, né, dependendo da pessoa, e o temperamento já é um estado emocional mais duradouro. Então, tem gente que a gente fala que é mal-humorada quase que constantemente. Isso já seria o temperamento. A gente fala em mau humor, mas como é muito constante, a gente já classifica como temperamento, tá bem? E aí, dentro do contexto de trabalho, a racionalidade, antes era mais valorizada, né, ainda, continua sendo valorizada. Então, questões como previsibilidade, diretividade, hierarquia, constância, controle, são fatores imprescindíveis para a produtividade, para a organização alcançar os seus objetivos, etc. Só que hoje em dia a gente vê da seguinte maneira: se não houver espaço para espontaneidade, então criação de redes de apoio, variabilidade, impulsividade, criatividade, né, um bom trabalho em equipe, também essa organização não vai conseguir atingir os seus objetivos, tá? Entretanto, ainda há organizações que controlam muito as emoções dos colaboradores. Por exemplo, os atendentes de telemarketing, que não podem, né, exteriorizar suas emoções de maneira tão honesta, digamos assim. Daí vem a agressividade no local de trabalho, né? Um dos exemplos. Então, ela pode ser decorrente de fatores sociais, por exemplo, percepção de injustiça no ambiente de trabalho, né? Muita diversidade na força de trabalho, e aí você ter que, por exemplo, adequar o seu discurso para muita gente, explicar a mesma coisa de várias maneiras, e aí você pode acabar gastando muito do seu tempo para isso e ficando irritado, o que exige autocontrole, obviamente, né? Porque as pessoas são diferentes mesmo. Fatores situacionais que são decorrentes da introdução de inovações tecnológicas. Então, agora, por exemplo, nós professores estamos passando por uma inovação tecnológica imposta por essa pandemia que está fazendo com que a gente trabalhe virtualmente. Então, a gente está tendo que aprender a dominar novas tecnologias para conseguir dar uma aula virtual, né? E características pessoais ainda. Então, pessoas com personalidade do tipo A, que são mais competitivas, né? Geralmente são mais impulsivas, podem ser mais agressivas também, dentre outros. Estado de humor que varia, né, de uma pessoa para outra, inclusive dentro da mesma pessoa varia de um dia para o outro, e até a avaliação cognitiva que a gente faz do ambiente de trabalho. Se a gente percebe que a gente não está sendo valorizado, por exemplo, que a gente está sofrendo um assédio moral, isso pode nos tornar agressivos, né? Esse termo inteligência emocional ele é muito falado hoje em dia. O que é isso? São habilidades para monitorar sentimentos e emoções pessoais, ou seja, de nós mesmos e de outras pessoas, e saber utilizar isso de maneira a otimizar a minha produção, o meu trabalho como um todo. E aí são 5 categorias de habilidades: a minha autoconsciência, a minha capacidade de automotivação, autocontrole, muito importante, empatia, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, e a sociabilidade, muito importante para qualquer ambiente de trabalho hoje em dia, né? A atitude, ela é mais ampla do que a ação. Ela vai envolver sentimentos, crenças, tendências para agir em direção a pessoas, grupos, ideias ou objetos. E aí alguns conceitos atitudinais no trabalho são muito importantes para a gente entender essa questão, né, de emoções e afetos no trabalho. Então, a satisfação que a gente tem no trabalho é o grau de contentamento que a gente sente
com chefia, colegas, salário, promoções e o trabalho realizado. Quanto que a gente se sente contente, quanto que a gente tem prazer em trabalhar. O envolvimento com o trabalho é o nível de identificação com o trabalho realizado, quanto que a gente se envolve ou quanto que a gente se identifica. E o comprometimento organizacional afetivo são os afetos que eu tenho dirigidos ou à minha organização ou ao meu trabalho, de uma maneira mais ampla, né? E aí, condições de trabalho e suas repercussões sobre a afetividade do trabalhador. Condições físicas, como nós já vimos, né? Temperatura, iluminação, ruídos vai influenciar na afetividade. Condições temporais, então o horário de trabalho, quanto mais extenso, mais estresse pode gerar, mais cansaço, né? Daí a importância dos intervalos de descanso, duração do turno, mesma coisa. E condições sociais, relações com colegas, estilos de liderança, o clima organizacional, que é a motivação em termos grupais, tudo isso vai afetar a afetividade do colaborador. A nossa saúde é uma combinação de indicadores psicológicos com físicos, né? E o trabalho ele pode influenciar nos dois âmbitos. Então, um bem-estar relacionado à afetividade no trabalho englobaria autoaceitação, relacionamento positivo com outras pessoas, como já visto, autonomia, empoderamento, que a gente já trabalhou bastante também em sala de aula, domínio do ambiente, né, grau de controle que você tem sobre o seu ambiente de trabalho, se aquele trabalho tem a ver com seu propósito de vida ou se você está nele só por questão de sobrevivência, por exemplo, e crescimento pessoal. E aí o estresse ocupacional, ele pode ocorrer em qualquer trabalho. Então, são fatores intrínsecos do trabalho, né? O papel na organização, relacionamento no trabalho, desenvolvimento na carreira, estrutura e clima organizacionais, interface entre lar e trabalho. Então, se você está sendo muito exigido no trabalho, não está conseguindo se dedicar suficientemente aos seus familiares, às suas atividades, inclusive individuais, você pode se sentir mais estressado e esse estresse advém do trabalho. E aí o ápice desse estresse no trabalho é o que a gente chama de síndrome de Burnout ou burnout, que é uma resposta prolongada a agentes estressores do contexto de trabalho, sendo definida como uma síndrome composta por 3 dimensões. A exaustão, que é a primeira fase, o cinismo ou despersonalização, é como se você não se sentisse mais parte daquele trabalho, como se você não estivesse mais ali, e por isso que alguns autores falam em cinismo, né? Que você começa até a falar ironicamente, não, por exemplo, não, aquele trabalho é tranquilo, o que na verdade é o contrário do que está acontecendo, e consequente ineficácia no trabalho. E aí são possíveis causas do burnout, características das tarefas ocupacionais. Então, por exemplo, as pesquisas vão trazer que há profissões que são mais estressantes, como agentes penitenciários, professores que têm que dar muitas aulas por semana, então, por exemplo, 60 aulas por semana, né? E outros fatores organizacionais, tá? E aí as emoções e os afetos no trabalho, na questão de como o gestor pode intervir para direcioná-las de maneira positiva para o trabalho. Primeiro, o autogerenciamento, segundo, o heterogerenciamento. O autogerenciamento é ensinar o colaborador a equacionar melhor o seu pensamento, sentimento e ação, fazer uma reavaliação cognitiva mais positiva daquele processo todo e aumentar a resiliência do trabalhador. O que é resiliência? É a capacidade que a gente tem de superar os obstáculos, superar as dificuldades e nos mantermos produtivos, saudáveis, motivados, satisfeitos, né? É uma tarefa, na verdade, para a vida toda, né? Inclusive, alguns autores nem falam em resiliência mais, eles falam em antifragilidade, que vai além da resiliência, além de você perpassar por todo esse caminho dificultoso e superá-lo, na antifragilidade você se fortalece com essa situação, tá? E o heterogerenciamento, que é, através da ajuda dos gestores, né, do ambiente de trabalho, evitar as emoções disfuncionais, identificar fatores geradores de emoções negativas. Então, se é uma situação que está gerando estresse, modificar essa situação e preparar o colaborador para lidar com normas, diversidade e mudança desde o início do seu processo naquele ambiente de trabalho, desde a sua integração, né? Então, de uma maneira geral, identificar os fatores do contexto de trabalho que colocam em risco o bem-estar emocional dos colaboradores. Se vários trabalhadores estão se queixando de um mesmo colaborador, colega, ou de uma mesma situação, ou de um mesmo cargo, esse aspecto precisa de um olhar um pouco mais atento da gestão, ele precisa ser modificado. Sensibilizar a alta direção da organização para a necessidade de informar e dar transparência aos processos de mudança. Na verdade, a transparência ela é benéfica em todas as etapas do trabalho, né, em todos os cargos, porque com a transparência, o colaborador ele vai sentir mais controle, ele vai sentir mais autonomia, vai se sentir mais empoderado.
treinar gerentes e empregados para melhorar sua capacidade de auto e heterogerenciamento emocional, assim como conscientizá-los da influência de fatores contextuais, às vezes de gênero. Obviamente que sempre a gente deve lutar pela igualdade de gênero dentro dos ambientes organizacionais, né? O que a gente ainda não tem, por isso que a gente fala que a gente tem que lutar por, né? Status, etc. Tá? Não é porque uma pessoa é hierarquicamente mais poderosa que ela vai deixar de ter empatia, por exemplo, com os outros colaboradores. Criar espaços institucionais que viabilizem a canalização de emoções negativas. Tem algumas empresas, inclusive, que têm alguns espaços para atividades coletivas e tem até aqueles sacos, né, para o colaborador dar soco, para canalizar a agressividade naquele saco, né? Eu acho muito interessante. E, por fim, gerenciar o uso do trabalho emocional, que artificializa a manifestação de sentimentos e prejudica a livre expressão das autênticas emoções, inclusive em trabalhos em que isso ainda é exigido, como telemarketing, por exemplo, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês de maneira bem resumida, né? Essa é a referência bibliográfica dessa aula sobre emoções e afetos no trabalho, e eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês.